Hoje nós vamos falar mais uma vez de liberdade religiosa. E toda vez que a gente vai falar de liberdade religiosa, alguém já pensa que vai ser, um culto técnico, que nós vamos falar de leis, que nós vamos, E hoje não é o nosso objetivo aqui. Ao contrário, é falar do desafio que é entender o que é liberdade religiosa. Bom, eu me lembro que para entender o que é liberdade religiosa, primeiro a gente tem que aceitar quem nós efetivamente somos e quão dependentes da graça de Jesus nós somos. Se alguém aqui já teve filhos ou tem filhos pequenos, vão ver que é muito comum, quando eles nascem e eles começam a aprender a falar, geralmente eles sempre falam na terceira pessoa. Você lembram disso? Não? Eles dizem, por exemplo, as minhas duas filhas que estão aqui falavam assim, a Anelisa quer passear, a Ana Laura quer fazer alguma coisa. Elas falavam delas mesmas na terceira pessoa. Só que o tempo vai passando, não é? E elas colocam a mão numa coisa. E no meu caso, lá em casa, que as duas têm quase a mesma idade, essa competição começa muito cedo, né? A luta para manter o espaço começa muito cedo. Começa pelo colo da mãe e do pai. Aqueles que têm 3 na mesma idade quase deve ser mais difícil ainda. Mas, naquele momento, elas começam a dizer, isso é meu. Eu. E aí elas mudam da terceira pessoa para o eu. E aí já muito cedo começa o nosso ego. E o problema é que no mundo que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais, nós temos 3 situações diferentes na vida. A primeira, que talvez é o ego que nós mesmos construímos por sobrevivência, é o ego do eu, é aquele que você constrói a sua autoimagem. E às vezes essa autoimagem pode ser algo que você entende que é sofisticada demais, que é importante demais. Às vezes você pode se achar fraco demais. Ela é sempre muito complexa, porque ela depende de uma percepção que vai sendo construída ao longo da sua vida. Geralmente é esta imagem que te causa, por exemplo, indignação no trânsito. Você está indo ali no trânsito, aí tem alguém lento na sua frente, aí você já começa a ficar nervoso porque aquela pessoa está na sua frente e você é mais importante do que ela. Mesmo que ela esteja no limite máximo da via, você quer ultrapassar. E aí você vai construindo um ego, e assim vale dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua escola, dentro da sua igreja. E às vezes a gente vai construindo esse ego que vai nos prejudicando. O segundo ego é aquele que as pessoas constroem sobre nós. E esse ego também é muito complexo, porque as pessoas vão projetando. Quantas vezes a gente chega assim numa igreja, né? Hoje não mais, mas eu decepcionei muito mais gente no passado. Porque quando eu fui convidado para trabalhar na divisão, na igreja, e para quem são os nossos convidados, a divisão é o escritório da igreja responsável pela América do Sul, tirando alguns países ali do norte da América do Sul. É interessante isso, eu me lembro quando eu vi a igreja adventista pela primeira vez, e eu estava sentado assim como vocês estão aí, e aí me disseram, olha, hoje na APLAC tem uma festa que também vai ter a participação da UCOB, com apoio da DSA, porque nós estamos nos preparando para o encontro da GC, que vai ser em julho. Eu disse, o que eles falaram ali? Que código é esse, né? Então a gente já vai criando um código, e vocês vão entender um pouco, nós vamos falar um pouco sobre esses códigos hoje também. E aí vem eu substituí uma pessoa que tinha 83 anos, e eu tinha 28. E aí vocês tinham que ver a decepção que as pessoas tinham, quando eu chegava na igreja e elas pensavam assim, pô, mas o advogado da divisão é muito novo. Por que ele é muito novo? E durante quase 10 anos eu decepcionei muita gente. Até que eu envelheci e hoje só decepciono os bem mais experientes, né? Mas assim vai sendo a vida da gente, as pessoas vão criando imagens de nós. Tem pessoas que te amam sem nunca ter lhe visto. E tem pessoas que lhe odeiam sem nunca ter conversado com você. É incrível isso. O Henrique passa por isso, o auditor, né? Alguns amam, alguns odeiam, né? E assim vai construindo a nossa vida. As pessoas criam também uma imagem sobre nós. Assim também são os adventistas do 7º dia, né?
Quantas imagens eles criam de nós, chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado quantas vezes eu ouço. E aí, uma vez eu cheguei ao Rio de Janeiro, nós tínhamos uma irmã lá que ela é fantástica. A irmã não sabe ler, mas é uma das maiores instrutoras de estudo bíblico que eu conheci na minha vida. E uma vez nós fomos lá visitar, eu levei um amigo meu de um processo que tinha lá, que a gente estava vendo no Rio de Janeiro, ele é de uma outra denominação. E ela estava falando com tanta empolgação ali no estudo bíblico dela, e ele chegou para ela e disse assim: olha, você sabia que a senhora prega é uma seita? Aí ela olhou para ele assim e disse: aceita mesmo, a gente aceita todo mundo, a gente aceita as pessoas, a gente aceita todo mundo que quer ver o Senhor. Ou seja, ela não entendeu o que ele tinha dito, mas ela respondeu de um jeito que ele disse para mim: eu senti que foi Deus que me respondeu. Eu digo, tá vendo? E assim as coisas vão acontecendo, a gente vai criando imagens das pessoas. E aí vem a terceira expressão, que é quem você realmente é. É como Deus lhe vê. E o nosso desafio aqui a cada sábado é descobrir como Deus nos vê. O dia que nós descobrimos como Deus nos vê, aí você vai começar a experimentar o princípio da salvação. E isso é o que tem de mais incrível nas nossas vidas. Eu me lembro que eu fui criado em Dubai. Eu sou de Dubai. Dubai das Indústrias, lá em Belo Horizonte. Não sei se vocês conhecem. O Dubai das Indústrias é perto de Contagem, ali em Minas Gerais. E eu me lembro que nós tínhamos 2 times de futebol. 2 times de futebol. Eu era zagueiro do meu time, porque eu era um pouco maior do que os colegas. E nós formamos 2 times, um da rua de cima e um da rua de baixo. Vizinhos de rua. Mas nós tínhamos uma equipe muito boa nas 2 ruas. E nós começamos a criar uma rivalidade em tudo entre as ruas. Nós disputávamos até qual era a melhor mercearia que tinha nas ruas. Era realmente 2 clubes que lutavam entre si. Nós começamos a odiarmos mutuamente, assim. Era uma coisa incrível, a ponto da gente passar para o outro lado da rua, não é? Nós pegávamos o ônibus em pontos diferentes para não correr o risco de ter um encontro, até que a gente se encontrava algumas vezes no ano para um campeonato que tinha no bairro, e aí a rivalidade era intensa. Até que nós fomos amadurecendo, e alguns colegas foram para lados diferentes, e alguns outros foram se aproximando, e a gente foi entendendo que aquele clube era muito perigoso para nós. E assim, vamos crescendo, formando os nossos clubes. E assim nós vamos crescendo, formando os nossos grupos fechados. E assim nós vamos crescendo, formando aí situações em que nós nos isolamos uns dos outros. Nós vamos criando os nossos clubes. E é incrível como esses clubes são antigos na humanidade. Esses clubes são incríveis. E esses clubes vieram para dentro da missão que Deus tinha para nós. E até o povo escolhido começou a fazer clubes. E essa questão de clubes privados é um problema para nós até hoje. Quando o Mark Zuckerberg chegou à Universidade de Harvard, ele percebeu que ali havia um clube privado. Era um clube que todo mundo queria fazer parte. E ele foi contratado para criar uma forma virtual desse clube se encontrar. Só que para ter acesso a esse clube era muito difícil. Tinha uma série de requisitos e todo mundo sonhava. Esse clube tinha festas privadas, tinha possibilidades que só quem estava no clube podia ter. A própria universidade dava um apoio branco ali para aquele clube. Então era uma estrutura que existia ali e ele foi contratado para fazer. E quando ele foi desenvolvendo o projeto, ele disse: espera aí, esse clube não pode ser só para esse grupinho pequeno, não. Eu vou pegar esta ideia
e vou criar isso para todo mundo. Eu vou abrir isso para todos. E aí nasce o que nós conhecemos como redes sociais, num sentido mais potencializado. E ele cria, a partir daí, o Facebook. Ele respondeu todos os processos por isso. Mas o que o Facebook tinha na época que fazia dele uma coisa incrível? Tudo que você colocava ali ia para todo mundo. Você colocava um post ali, todo mundo que te seguia recebia. Todo o seu grupo recebia. E aí, isso não atendia ao ego humano. Isso não atendia a nossa primeira e a segunda versão. A primeira e a segunda versão, lembram-se, é a imagem que nós construímos de nós mesmos e a imagem que as pessoas constroem de nós. Muito bem. E aí nascem o que talvez é hoje o que nós temos de mais perigoso para nos isolarmos do mundo. Nascem suas excelências, os algoritmos. E aí eles começam, dentro do mundo virtual, a criar grupos para vocês. Qual é a diferença? A diferença é que eles criam os grupos para nós, sem que a gente perceba. Alguns de nós aqui podem até perceber e ter noção disso, mas outros não. Vou dar um exemplo para vocês. Os algoritmos se atrapalham comigo, porque lá em casa todos nós usamos a mesma conta. Então eles não sabem se eu gosto de coisa coreana, se eu gosto de coisa de brinquedo, se eu gosto de Minecraft, se eu gosto de direito, se eu gosto... Ele fica todo perdido, por quê? Porque todos nós acessamos e aí, com o tempo, nós vamos percebendo como ele se atrapalha todo nisso. Mas, no geral, ele começa a criar grupos dentro do seu coração. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta e respeita e acredita que os valores mais importantes são os valores da direita, ele começa a mandar para você só vídeos relacionados à direita e começa a criar para você a ideia de que o mundo inteiro é de direita e que todo mundo que não é da direita merece morrer. E se você é de esquerda, ele começa a criar para você um espírito totalmente voltado para os princípios da esquerda. Você vai receber vídeos da esquerda e você começa a achar que todo mundo da direita só quer matar quem é da esquerda. E vão criando esses grupos, e esses grupos vão sendo fomentados por nós. E nós, que temos uma proposta de sermos do reino de Deus, e nem da direita, nem da esquerda, começamos a ser influenciados por esses grupos. E nós começamos a ver amigos aqui dentro da igreja que não se falam mais. Começamos a ver o grupo da família rachado no meio. Começamos a ver as festas do final de ano. Antes a gente se preocupava com o time de futebol, não é verdade? O time de futebol ainda tinha uma vantagem, porque não demorava 4 anos para mudar de poder. O time de futebol podia mudar de um jogo para o outro, né? Então, um dia um zoava, outro dia o outro era zoado. Assim a família ainda ia se mantendo unida. Mas agora, de 4 em 4 anos, se a família fica nessa... E com isso nós vamos nos perdendo em grupos privados. E quero dizer para vocês, isso não é novo, gente. É por isso que a igreja fala tanto de liberdade religiosa. Isso não é novo. Nós criarmos grupos fechados não é uma coisa nova. Desde que Deus se levantou para pregar o evangelho, resgatar o mundo inteiro, Lúcifer sabia que precisava criar grupos fechados para impedir que essa obra acontecesse. Ele precisa criar o ódio da direita contra a esquerda para que a direita não pregue para a esquerda. Ele precisa criar o ódio da esquerda para a direita para que a esquerda não pregue para a direita. E aí eles vão excluindo pessoas da sua vida que dependeriam, ou que no projeto de Deus, você deveria ser o caminho para chegar até elas. E isso é um grande problema entre nós. Por isso, a mensagem da liberdade religiosa é tão forte entre nós, porque o reino de Deus não é desse mundo. Muito bem. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 7. Para nós começarmos a entender algumas coisas. Deuteronômio capítulo 7, no versículo 6.
diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender: Israel foi efetivamente escolhido, porque Deus os amou. E veja que interessante isso. Quando Deus ama, Ele escolhe. E nessa escolha especial, havia um princípio. Veja, Deus os escolheu para cumprir uma promessa. Toda a escolha de Deus tem uma razão de ser. Se você está aqui hoje nessa igreja, é porque Deus o escolheu. Deus a escolheu. E há uma razão de ser para essa escolha. Há uma razão de ser para você estar aqui. Só que as escolhas de Deus neste mundo são escolhas para cumprir promessas. E eu por isso queria convidar vocês a ir lá para Romanos, no capítulo 9. Romanos, no capítulo 9. Vamos dar um pulo aí. E aqui nós começamos a viver algumas coisas bem interessantes de reconhecimento do erro de Israel ao ter se transformado num grupo fechado, num grupo de alta proteção entre si. E é interessante isso porque, no princípio, eles não foram escolhidos para isso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que são israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. E aí, você entenda o que Deus está dizendo aqui. Tudo isso foi entregue a Israel. Tudo isso foi colocado nas mãos de Israel. A lei, o culto, a orientação, o santuário celestial, o ensino sobre o santuário celestial. Mas tudo isso para quê? E aí vem. Porque deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. O qual é sobre quem? Sobre todos. Israel foi preparado e recebeu toda essa cultura, porque Israel tinha uma missão: preparar aquele que vinha para todos. Não é aquele que vem só para o seu clube, não é aquele que vem só para os seus amigos, não é só para aquele que faz aquilo que te agrada. Ele vem para todos. E entender esse desafio é entender a liberdade religiosa. Ele vem e vem para todos. E isso não é tão simples assim como a gente imagina. E nós vamos aumentando isso. Lembre-se das 3 visões da nossa persona, não é? Eu queria convidá-los agora para Deus começando a deixar as coisas mais claras em Gênesis no capítulo 22. Gênesis no capítulo 22. Gênesis no capítulo 22, no versículo 18. Obrigado. Gênesis 22, no capítulo 18.
diz assim, Deus falando a Abraão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quem será bendito na descendência de Abraão? Quem? Todas as nações da terra. Todas. Vocês conseguem ver como Israel foi se perdendo num clube privado? Não? E você começa a perceber como às vezes nós corremos o mesmo risco, não? Nós não podemos nas nossas vidas corrermos o mesmo risco de Israel. Eles foram chamados e amados porque neles seriam benditas quem? Todas as nações. Deles veria o descendente que morreria por todas as pessoas na terra. Todas. Não cabe a nós fazer essa acepção. A acepção quem vai fazer é Deus no momento certo. Mas a nós cabe pregar para todo mundo. E também entender que todas as nações inclui você também. Porque às vezes a gente se acha superior e às vezes a gente se acha inferior. Às vezes nós entendemos que as pessoas não merecem o nosso perdão, às vezes nós pensamos que nós não merecemos ser perdoados. As duas posições estão erradas. As duas posições estão erradas. Perdão não é uma questão de merecimento. Perdão é uma questão de que Jesus morreu para todos, para que todos tivessem a chance. E aí vem Lúcifer com seus algoritmos e começam a criar grupos na sua vida. Começam a mandar só os vídeos que você quer. Começa a mandar só as músicas que ele entende que você quer. E você vai sendo bitolado na sua vida, achando primeiro que todo mundo pensa como você. E começa a ser induzido. E é difícil se livrar desses clubes. É muito difícil. Porque você quer ser aceito nesses clubes. E quando esse clube te maltrata, é pior ainda. Veja que a Bíblia vai continuar um pouco mais. E esse próxima parte da Bíblia que nós vamos ler, para mim, é a maior salvação que aconteceu sobre a vida de Pedro. Vocês se lembram que... Vamos ler primeiro, vamos ler juntos lá, Atos 10. Vamos lá. O Evangelho de Atos, o livro de Atos no capítulo 10. Só para contextualizar vocês aqui, vocês se lembram que eles começaram a pregar ali para os judeus. E na cabeça deles, ainda não estava claro que Jesus tinha vindo para todas as nações. Para eles ainda haveria um grande libertador ali para o grupo privado deles. Assim como às vezes os adventistas do sétimo dia pensam. Às vezes a gente pode achar que Jesus vem só para nós. Não. Jesus vem. E o nosso desafio é contar para o maior número de pessoas que ele vem. É claro que se as pessoas aceitarem um convite para estar conosco e nos ajudar a convidar mais pessoas, é melhor ainda. Mas o grande desafio bíblico não é todos aceitarão o evangelho e virá o fim, não. A Bíblia diz: o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então o nosso desafio é falar. O meu desafio aqui com o Leonardo e com a Mariana é falar para eles. Se Jesus estiver esperando só Leonardo e Mariana para voltar, ele está mais próximo do que vocês imaginam. Não é? Mas o meu objetivo não é forçá-los a aceitar nada. Essa decisão é deles. Jesus morreu por eles, assim como morreu por todos nós. Mas essa decisão é deles, não é minha. Minha obrigação, meu desejo de sair fora do meu grupo, e eles não eram do meu grupo. Eles não eram do meu convívio. Mas eu saí do meu grupo. Eu não perguntei para eles se eles eram de esquerda,
Não perguntei para eles se eram de direita. Aliás, a gente nunca nem falou disso, né? Nem sei qual é a ideia de vocês sobre política. Não sei o time para o qual eles torcem. Não sei que igreja eles frequentam. Não sei nada disso. A questão é que eu recebi um desafio de estudar a Bíblia com eles e nós estamos estudando. Essa é a grande questão. Porque o reino que eu estou apresentando para eles não é desse mundo. Não é um reino que tem direita, esquerda, Flamengo, Vasco e outras coisas mais. Né? Bom, às vezes até clube de desbravadores tem rivalidade, né? Agora que eu estou advogando para o clube de desbravadores, estou descobrindo que tem rivalidade até entre clube de desbravadores. Como é que pode isso, né? Só tem 2 rivalidades que é autorizada no Distrito Federal, que eu não vou dizer. Muito bem. E aí Pedro achava que ia pregar só para aquele público. E ele não entendia quando Paulo falava: Pedro, você está limitando o evangelho. Não é só para nós, é para todo mundo. E Pedro começou a exigir: não, tem que ser circuncidado, senão não vai. E Paulo dizia: para, Pedro, isso é uma tradição. Isso não tem mais nada a ver. Jesus morreu, ele rompeu com tudo isso. O cerimonial não se aplica mais. E essa discussão entre eles começou a ficar intensa, até que Jesus se manifestou para Pedro. E aí, vejam, a imagem que Pedro criou dele, a imagem que criaram de Pedro, Jesus vem até ele, rompe, e aí nasce aquele Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Aquele Pedro que já não tinha mais nenhum ego, nem pessoal, nem o ego construído pelas pessoas. Ele era como Jesus o via. E ele teve um grande privilégio. E é o privilégio que nós temos todo sábado de manhã. Todo sábado de manhã, Jesus vem aqui até este lugar para nos dizer quem nós efetivamente somos. É para isso que nós estamos aqui todo sábado de manhã. Para ouvir de Jesus como Ele nos vê, que é o que vai nos levar a sermos salvos pelo sacrifício dele. Bom, veja a percepção de Paulo. Atos 10, no versículo 34 em diante, a Bíblia diz assim: então, Pedro começou a falar. Ele disse, preste atenção no como isso foi incrível na vida de Pedro. Pedro era um homem muito forte. Para ele ter entendido e voltado atrás, isso fica uma regra para nós, gente. Não tem problema nenhum a gente reconhecer que a imagem de Jesus tem de nós, o que nós realmente somos, é diferente daquilo que você tinha de você mesmo e que as pessoas tinham de você mesmo. Quando você entende o que Jesus quer ver e quando Jesus realmente te reconhece, você tem que ter muita coragem para romper com essa autoimagem que você construiu, com a imagem que as pessoas construíram de você e entender como Jesus efetivamente lhe vê, porque efetivamente é quem você é. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha a transformação em Pedro nesta fala dele. Ele disse: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vocês imaginaram? Pedro tinha saído de uma sequência de lutas e discussões públicas com Paulo, mas ele reconhece, e aqui ele torna público o que ele está dizendo, e diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Evangelho de quem, irmãos? Evangelho da briga, não? Evangelho da luta? Evangelho da violência nas famílias? Evangelho da divisão da igreja em lados diferentes? É o evangelho da igreja dizendo quem é de A, quem é de B? Não. É o evangelho da paz.
É o evangelho da paz. E reconheçam, irmãos, nós temos que nos esforçar para nos livrarmos desse ego que nos faz ter esse lado. É o evangelho da paz. E diz mais: este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou a pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Conseguem ver o resumo que Pedro fala? A transformação no coração do Pedro foi tão incrível que ele entendeu qual era a missão que ele tinha. Depois disso tudo, irmãos, nós estamos prontos para ouvir o que Deus fala para nós através dos profetas. Até aqui nós ouvimos as testemunhas, né? Agora nós vamos ouvir o que Deus fala para nós sobre isso. E eu queria convidá-los para mim, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, principalmente quando nós falamos de liberdade religiosa. Eu queria convidá-los aí para Isaías, o profeta Isaías 56. Vamos ler juntos? E na hora que vocês acharem, eu queria até pedir a vocês que nós fechássemos nossos olhos para fazermos mais uma oração antes de lermos esse capítulo juntos. Todas as vezes que eu leio esse capítulo, Deus me revela uma coisa diferente. E hoje, mais uma vez, Ele vai nos revelar alguma coisa diferente, porque esse capítulo é um dos capítulos mais incríveis quando Deus fala conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está entre nós. Sabemos que em todo o seu infinito poder e glória, o seu reino não é desse mundo. Por isso, Senhor, nessa manhã pedimos que o Senhor nos ajude, primeiro, a nos enxergarmos não como nós queremos, não como as pessoas querem, mas como o Senhor quer. Ajuda-nos a entender, Pai, quem nós efetivamente somos e qual é a nossa missão. E ao abrirmos aqui agora a Tua palavra, que mais uma vez o que o Senhor falou ao profeta Isaías, seja forte e poderoso também em nossos corações e em nossos tempos. É o que te pedimos em Teu nome, em nome e por amor de Jesus. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Entendem, não? Nós não podemos dizer isso. Nós nos achegamos ao nome de Deus. Portanto, nós estamos recebidos em Jesus como parte do seu povo, como parte das suas testemunhas. E ele continua:
E o eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma terra, uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Irmãos, o que é melhor do que ser filho e filha? Eu nem consigo saber. Eu nem consigo saber o que é ser mais do que filho e filha. Onde é que é o lugar que você tem mais liberdade para fazer as coisas? Na casa do seu pai e da sua mãe. Onde você é sempre querido? Eu estou falando do geral, né? Na casa do seu pai e da sua mãe. De quem você se considera herdeiro? Do seu pai e da sua mãe. Quem te educa? O seu pai e a sua mãe. Quem te ama e te salva nos momentos mais difíceis? Deveria ser o seu pai e a sua mãe. Quem te recepciona nos momentos mais complexos da sua vida? O seu pai e a sua mãe. E agora vem Deus, falando diretamente ao profeta, e diz que nós estrangeiros, que aceitarmos a aliança dele, que cumprirmos aquilo que ele nos propõe, e que nos guardarmos de profanar o sábado. Entendem, não? Que o sábado é uma prova de amor, é um elemento dessa aliança, é um elemento desse relacionamento. Ele diz: eu darei a vocês um nome melhor do que, uma situação melhor do que filhos e filhas. Eu nem consigo entender isso. Eu nem consigo entender o que é ser melhor do que filho e filha, mas é isso que está reservado. É isso que está reservado. E um nome eterno que nunca se apagará. Que nome será esse? Quem você realmente é. Não é o nome que te deram, né? A Torá, ele me apresentou aqui, esse é o Luíde. Esse é o nome que meu pai me deu, porque queria provocar o meu avô, que não gostava da Itália. E aí botou meu nome de Luíde. Ficaram 3 meses sem conversar por causa do meu nome. Será esse o nome que Deus vai escolher para mim? Acho que não, né? O nome que saiu numa briga. Meu avô foi deserdado na Itália e não gostava da Itália, e meu pai aqui gostava da Itália, meu avô tirou o nome italiano e ele botou o nome de Luíde, da minha irmã de Bianca. Foi mais 3 meses sem falar. Não é esse o nome que Deus tem separado para mim. Mas, no entanto, você se levanta de manhã e diz: eu sou o Luíde, né? As minhas filhas: eu sou filha do Luíde. Ou se você for alguma autoridade em algum lugar: eu sou filho de fulano, eu sou filho de Beltrano. Esse não é o nome. Esse não é você. Esse é o nome que te deram aqui. Nem foi você que deu. Nem foi você que escolheu. Não é esse o nome. Não é o nome que as pessoas te dão. E a Bíblia continua: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para servir e para amar o nome de Deus, sendo deste modo servo deles, sim, todos os que guardam o sábado não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Essa é a prova de amor. Jesus aceita os seus dízimos e as ofertas, porque é sincero e vem do seu coração. Nós não estamos aqui para comprar o coração de Deus. É porque Ele te aceitou que Ele aceita a sua oferta. E diz mais. E aí é o maior sermão de liberdade religiosa que foi feito aqui por Deus, falando ao profeta Isaías, quando ele diz: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, assim diz o Senhor. Acabou. É o Senhor que diz, não sou eu. Por isso, não parem de querer excluir gente daqui. Não dá para excluir gente daqui. Nós estamos aqui para vivermos, até quando a igreja disciplina alguém, disciplina para trazê-lo de volta.
Às vezes a gente está perdendo isso na disciplina da igreja. Quando nós excluímos alguém do hall de membros, ou quando nós disciplinamos alguém, nós disciplinamos para que ele não seja disciplinado nem excluído do céu. É uma tentativa de trazê-lo de volta. Eu me lembro que eu tive um pastor, e vocês agora têm um pastor que é especialista em unificar igrejas. Eu o conheço bem, sei da missão que ele já cumpriu em outros lugares. É um grande especialista em manter a igreja em paz e unido e crescimento. Estou muito feliz por vocês. O pastor Alexandre é um super pastor, e eu acho que vou até frequentar mais aqui, só para poder estar mais próximo dessa grande influência que ele tem e do trabalho que ele realiza. E nesse caso específico, ele nos convida, Jesus nos convida a todos nós, até quando nós disciplinamos. E eu me lembro que uma vez, quando nós conhecíamos, ele foi pastor da Igreja Central de Aracaju, e lá eu me lembro que todas as vezes que alguém era excluído do hall de membros ou disciplinado, nós designávamos 5 pessoas na igreja responsáveis por aquela pessoa, para estar grudado nela, para mostrar para ela o porquê de tudo aquilo tinha acontecido, para que em breve ela pudesse estar de volta, porque esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para crescer juntos. E lembre-se, a casa de oração é casa de oração para todos os povos. Sabe, irmãos, eu queria convidá-los para cantarmos juntos essa música. E para que você entendesse de uma forma bem clara, que o reino de Deus não é desse mundo. Eu queria que você começasse a exercitar, neutralizar essa pessoa que você construiu de quem é você. Essa que acha que tem que ser mais respeitado do que os outros, essa que acha que pela autoridade ou pelo cargo que tem, ou pelo emprego que exerce, ou pelo dinheiro que tem, merece ter mais espaço do que os outros. Essa pessoa que você construiu, que não é você, você tem que colocá-la diante do Evangelho, para você tentar também acabar com aquela pessoa que construíram sobre quem você é. Que às vezes as pessoas não são misericordiosas, elas criaram uma imagem negativa de quem você é, e você precisa também acabar com isso, porque não é você. E se criaram de você um grande ídolo, uma grande estrela, você também precisa se livrar disso, porque também não é você. Você tem que buscar como Jesus te vê. Você tem que buscar voltar a ser como uma criança. Como é uma criança? Vocês se lembram? Vocês se lembram como era quando seu pai ou sua mãe chegavam em casa? Não? E você queria estar perto dele? Você não tinha nada para oferecer, nada. Mas você queria estar. Você achava que podia comprar seu pai ou sua mãe quando você era pequeno? Não podia comprar. Mas você ficava doido para chegar. Doido para aquela pessoa chegar, doido para aquela pessoa se aproximar de você. Isso é a graça. É assim que Jesus quer que você chegue perto dele. Ele sabe que você não tem nada para oferecer. Não interessa a sua idade, não interessa o seu cargo, não interessa o que você faz. Para Deus não interessa nada disso. Nada, irrelevante qual é o cargo que você ocupa, irrelevante quanto você devolve de dízimo, irrelevante qual é a situação que você tem, irrelevante, não é você. Você é como Jesus te vê. Você é aquela criança que ficava esperando em casa o seu pai e a sua mãe chegar, e você olhava e você sabia que não tinha nada para oferecer. Você só ia ali e o seu pai e sua mãe te amavam. Sabe por quê? Pelo quem você era, o filho e a filha. Entendem? É esse o relacionamento que nós temos que resgatar. Por isso que Jesus disse: se você não voltar a ser como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Porque no reino dos céus não vai entrar seu cargo. Lembra do último pedido que Alexandre o Grande fez depois de ter conquistado o mundo inteiro? Alexandre o Grande prometeu para a mãe dele: mãe, eu vou conquistar o mundo e vou vir aqui colocar os seus pés. Ele conquistou o mundo inteiro. Claro, o mundo inteiro conhecido na época, né? E quando ele voltou para entregar para a mãe dele, ele morreu 24 horas antes de chegar a Atenas.
E os médicos disseram para ele na época: você não aguenta essa viagem. Ele disse: mas eu tenho que ir lá, entregar para minha mãe. Veja o ego dele onde estava. E quando ele percebeu que ele não ia concluir a viagem, quando ele percebeu que ele ia morrer, quando ele percebeu que ter conquistado o mundo era irrelevante, aos 33 anos, os médicos disseram para ele: nós podemos curar as doenças, mas não podemos curar a morte. Aos 33 anos, você acabou com toda a sua energia, você acabou com tudo que você tinha. Aos 33 anos, ele destruiu tudo, e ao perceber isso, ele fez um último pedido. Ele disse: me coloquem no caixão com as mãos para fora. Disse: como assim, colocar você no caixão com as mãos para fora? Disse: me coloque com as mãos para fora, porque eu quero que as pessoas vejam a minha mão abanando do lado de fora, para que elas percebam que eu estou morrendo sem levar nada. O homem que conquistou o mundo aos 33 anos, percebeu rápido que a gente vai se encontrar com Deus como nós realmente somos, e não com a imagem que você construiu, não com a imagem que construíram de você, mas é quem Jesus enxerga. Por isso, nós temos que nos achegar a Deus e dizer para Ele que tal qual nós estamos, nós aceitamos o sacrifício dele. Não interessa quem você é, nem o que você tem. É por isso que o reino dele não é desse mundo. Porque nesse mundo vale o que você tem, vale o cargo que você faz, vale tudo isso. Mas para Deus, tomara que Ele olhasse aqui para nós e enxergasse uma classe do departamento infantil. Aí todos nós iremos para o céu. Aqueles que sabem que não tem nada para oferecer, só receber.